Os corpos são diferentes e os organismos também. Dessa maneira, tem algumas pacientes que vão sentir mais alguns tipos de esportes como esse, de endurance, ou de necessita uma carga energética maior. E algumas dessas pacientes podem entrar em amenorreia. Então, basicamente, ela exige tanto do corpo, gasta tanta energia, que ela praticamente não menstrua. É uma forma do corpo dizer para ela para não gastar tanta energia. Durante o tratamento da fertilidade, é possível treinar? E depois que gestar, tiver no meio, é possível treinar? Bom, sim, a resposta é sim, claramente sim. Eu sou um grande incentivador de treinos. Minhas pacientes, até para se preparar para o tratamento de fertilidade, e dependendo da causa que a gente encontre, o esporte ele é uma prescrição médica. A gente vê que bons hábitos de vida vão trazer melhoras nos resultados. Isso desde homens e mulheres, né? Bom, hoje estamos aqui em mais um episódio do OrthoTalks, onde a gente fala de ortopedia 360 graus. Por isso que eu tenho um convidado especial aqui hoje, Dr. Natan, um amigo da faculdade. Também jogamos futebol juntos, somos atletas, triatletas, é um pouco... já vamos com calma. E especialista também em fertilização. Então hoje nós podemos abordar diversos assuntos. Por favor, Natan, se apresenta e fala um pouco sobre você. Primeiramente, Jorge, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Só de te ver, fiquei muito feliz. Estar aqui, para mim, vai ser uma honra, porque acho que a gente pode conectar conteúdo. Sou ginecologista, obstetra, tive minha formação, minha pós-graduação no IVE de Valência. É um instituto considerado um dos maiores institutos de fertilização in vitro do mundo. E foi onde eu acabei tendo toda a minha especialização e depois retornei a Curitiba. Trabalho hoje na Felicitar Instituto de Fertilidade, é uma clínica própria, como a fundação foi do meu pai em 1994. E aí seguimos trabalhando com a reprodução humana assistida, atuo ainda um pouco com parte de obstetrícia também. E a nossa vida está, além de médico, eu sou o pai de uma menininha chamada Maia, de 3 anos, e atualmente minha esposa está grávida de um bebezinho de 12 semanas, então a família está aumentando também. Perfeito, obrigado. A prova viva de que tá dando certo a fertilização, então. Eu brinco que eu não posso só ajudar os outros, né? Eu tenho que fazer meu marketing pessoal também, senão como é que o cara vai pedir ajuda para a pessoa engravidar se nem... É verdade, é verdade. Não, mas brincadeira da parte, a gente, família, eu costumo dizer até no meu consultório que daqui a pouco a gente pode entrar mais em temas sobre isso, Jorge, mas a gente vive uma sociedade um pouco diferente, né? Hoje, muitas pessoas esperando muito para engravidar, postergando a maternidade, e quando a gente coloca o universo feminino para o universo masculino, a fertilidade ela muda completamente. E algumas pessoas também ainda sem desejo de criar família. Então, é uma realidade hoje em dia, e a medicina reprodutiva ela vem avançando, vem ganhando campo, porque com tecnologia a gente pode pelo menos melhorar as chances de gravidez no futuro, e é o que a gente mais faz, e tem crescido cada vez mais a procura também. Muito bom, obrigado pela essa introdução, Natan. E você vê que a gente estudou junto, saiu do mesmo lugar, né? Mas tomamos rumos totalmente diferentes, porque o esporte nos conectou, né? Nós jogávamos bola junto, íamos para os jogos estaduais juntos, e então... Essa vivência no esporte que a gente mantém até hoje, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Mas mesmo tendo uma mesma base, eu fui para ortopedia, você foi se especializar em fertilização. E para o pessoal que ainda não sabe muito bem, para quem está assistindo a gente que não sabe sim muito o que é a fertilização, você não fica lá só na era do gelo fazendo ciência, né? Doutor Albieri, da novela. Não. Aqui muda bastante. É claro que quando a gente tem clínica de reprodução humana assistida, tem muitas clínicas que nem laboratório tem, e tem outras clínicas que já tem laboratório, e o mercado da reprodução é um mercado que vem explodiu no Brasil. Para você ter uma noção, quando a gente fala de mercado, a reprodução humana assistida hoje ela ajuda até 9% da população espanhola. Hoje já nasce através de algum tratamento. Nos Estados Unidos a gente tem um foco ali de 4,5%, e no Brasil você não acredita, mas 0,5% da população tem essa ajuda. Claro que os países mudam em relação à parte governamental. A Espanha, eles têm muitos serviços públicos, e aqui no Brasil é particular, mas você vê que tem muito o que crescer. Bom, para mim é uma honra, né, hoje levar o nome da Felicitar, e a gente expandindo o negócio, fazendo com que seja mais atraído para o paciente, e a nossa prática é uma prática muito, muito heterogênea. Na época que a gente conversava mais e tinha na nossa formação, eu nem imaginava que eu ia fazer reprodução. Eu queria fazer plástica, depois eu te conto.
mas eu acabei gostando mais da reprodução assistida. É claro que um pouco do cunho familiar, isso eu não posso deixar de lado, realmente ter visto o meu pai trabalhar e vendo as construções, isso me chamou a atenção depois que eu retornei, mas porque é um trabalho muito híbrido. A gente faz um pouco de parte clínica, faz parte laboratorial, faz um pouco de parte cirúrgica. Então a gente não fica só na era do gelo, não. A gente fica subindo e descendo, fazendo procedimento, tendo resultados. E assim, durante a minha caminhada foi algo que me chamou a atenção. Eu tinha um chefe de plástica e quando eu cheguei para ele falei, olha, eu não vou seguir meu caminho na plástica, vou fazer reprodução humana. Ele me olhou e falou assim, você tem certeza? Falei, por quê? Ele falou assim, olha, você hoje você tem habilidade cirúrgica, mas você vai deixar de fazer algo que depende 100% de você, entre aspas, né? Porque a gente sabe que é do profissional e claro que tem o perfil do paciente, para ir para uma área que você não controla. E naquela época eu não entendi muito o que ele tinha dito, sabia que a gente estaria sempre falando de probabilidades, mas é algo que me chamou a atenção. E eu falei, não, é isso que eu quero mesmo. Na reprodução humana tem muito disso, de você fazer um bom tratamento, de você fazer os protocolos todos corretos e ainda a gente não ter aquela garantia que o paciente gostaria. Então, talvez seja um pouco daquela dificuldade hoje de avançar, mas eu posso dizer que eu amo o que eu faço e eu acho que eu estou no caminho certo, sim. Com certeza, e está dando muito resultado, né, pelo que você me conta, e eu vejo também nas suas publicações. O pessoal que assiste a gente também gosta um pouco de polêmica. Você vê ainda alguma barreira religiosa, ética, ou até próprio preconceito até dos maridos, às vezes, no seu dia a dia, ou isso é um mito? Não, hoje a gente já pega um perfil de paciente um pouco mais, digamos assim, aceitável. Eu acho que quem pegou essa geração um pouco mais rígida e com muitos mitos, talvez tenha sido meu pai. Imaginemos aí que a nossa clínica tem 31 anos de história, né? Naquela época, Curitiba, ele era pioneiro, ele acabou trazendo muitas técnicas de reprodução humana assistida. Ele me conta que, na época, ele até atendia os pacientes com uma lista de espera um pouco mais distante, justamente para às vezes não encontrar na sala de espera, porque tinha preconceito com tratamentos como esse. Hoje não, hoje eu já vejo um perfil de paciente que aceita de uma maneira mais aceitável. Agora, é claro que quando a gente enfrenta a infertilidade, você ir para um tratamento como fertilização in vitro, geralmente o paciente ele evita querer ir para um tratamento como esse, primeiro porque a gente sempre deseja engravidar de forma natural, isso é fato, e segundo pelos custos que existem no tratamento, né? Aqui no Brasil temos pouquíssimos serviços que fazem na rede pública, e os que fazem na rede pública, ali, a fila é muito, muito grande, então realmente o nosso N ele é muito grande de pessoas que desejam, e os centros não conseguem dar conta. Não são centros ruins, são centros muito bons, centros escolas, mas que infelizmente não conseguem ter a população completa. Então eu realmente acho que a reprodução humana no geral, seja congelamento de óvulos, congelamento de espermatozoides, embriões, ela vem ganhando cada vez mais espaço, mas o paciente também tem autonomia no tratamento. Então quando a gente fala de fazer um planejamento reprodutivo ou até mesmo um tratamento, você pode entrar nesses temas, por exemplo, de congelamento embrionário, se pode congelar, se não pode congelar, depende um pouco do paciente, eventualmente quando vai utilizar esse embrião propriamente dito, quando existe congelamento, o que fazer com esse embrião? Se eu engravidei, tenho 2 embriões, engravidei com um, e o outro ficou sobrando lá, e eu não quero mais bebê, o que eu faço? Teoricamente, por lei, que você tem algumas opções. Uma delas é, obviamente, esperar um bom tempo e transferir uma segunda tentativa. Uma doação. A doação ela poderia ser de uma maneira totalmente anônima, no Brasil ele te permite isso. Ou, eventualmente, você entrar em descarte embrionário, que eu acho que a gente falaria um pouco mais da parte religiosa e ética. Mas hoje, de uma maneira muito pontual, o paciente tem autonomia sobre o embrião. Então, eventualmente, se ele quisesse descartar, teoricamente, por lei, ele poderia. Eu, pessoalmente, Jorge, tenho uma dificuldade muito grande com descarte embrionário, porque é uma possibilidade de vida e eu encaro isso como uma forma de tratamento também. Se eu te contar que em torno de 5 a 10% dos nossos pacientes atuais
precisam de um embrião para poder gerar família. Então, claro que é algo que acaba sendo no meu subnicho e muitas pessoas não conhecem tratamentos com recepção de embrião, mas existe e muitas vezes ajuda que essa família consiga engravidar através dessa técnica de reprodução humana assistida. Muito interessante esse amparo da lei que você comentou, o conhecimento seu é impressionante e até o sentimento dá para perceber que é como se você estivesse perdendo um paciente, no meu caso, né? Você está perdendo aquele embrião por causa de um descarte. Não sei se é essa sensação que você tem, talvez. O embrião, eu falei que ele pode ser uma vida, porque essa discussão é muito interessante. Alguns colegas dizem que é vida, outros dizem que não é uma vida. Então, a questão que eu faço aqui, seria o descarte embrionário uma prática de aborto? É uma pergunta grande e a gente tem que discutir. Pontualmente, ela não é vista como aborto pelo CFM, né? Portanto, que pode ser feito um descarte embrionário em clínicas e você não pode abortar no Brasil, a não ser com algumas exceções, como, por exemplo, anencefalia ou até estupro. Agora, quando a gente traz para a parte ética e falar de vida ou entender da parte embrionária, eu gosto de colocar um exemplo. Até mesmo se por algum motivo eu penso que a aceitação de um embrião seria o melhor para aquele casal, eu faço esse ensaio em pensar que nós temos um embrião na nossa mão e que esse embrião ele existe. E se eu perguntar para você se ele geraria, se tivesse, vamos lá, em qualquer outro lugar do mundo, ele não gera. Ele só vai gerar uma vida se tiver um útero materno. Isso é filosófico, mas é fisiologia. E o embrião só vai funcionar se for para dentro desse útero, se ele implantar nesse útero, e aí sim gerar uma vida. Então, acho que é legal esse tipo de observação, mas quando um casal se porta a favor do descarte, eu sempre penso, poxa, ele poderia ajudar tantas pessoas, né? Tem um componente também de pensar que poderia ser uma vida, mas além disso, a poder ajudar um outro casal, uma outra pessoa a aumentar a família. Então, muito interessante esse ponto de vista, eu nunca tinha pensado. Acho que vai fazer o pessoal refletir aí. Quem quiser mandar os comentários, depois eu converso com o Natan para ele me ajudar a responder tecnicamente. Vamos, será uma Agora, honra. Trazendo essa correlação da fertilização, da fertilidade pro esporte. Na verdade, você se tornou um Ironman. Conta, da onde começou isso aí? Vamos com calma. Vou te falar uma coisa, eu nunca quis ser um triatleta, nunca passou pela minha cabeça. Acho que até a minha entrada na corrida foi algo que aconteceu em Marília. Então, eu sempre fui esportista, Jorge, sempre gostei de surf, kitesurf, jogava futebol. Na época da faculdade eu fazia futebol, atletismo, tênis, o que fosse, eu natação. Então, eu sempre fui um apaixonado por esporte. Mas a corrida nunca gostei de sair de correr, enfim. E aconteceu quando eu tive aquela lesão, em uma das jogos universitários que a gente teve, eu rompi meu ligamento cruzado anterior do joelho, e o retorno para o esporte foi gradativo, e me lembro muito que isso me chamou muita atenção, que eu já tinha tido algumas lesões, eu tinha quebrado o braço uma vez, quando eu joguei nos Estados Unidos eu quebrei o tornozelo, e voltei sempre a treinar. A do joelho me chamou muita atenção. O pós-operatório foi muito ruim para mim, a fisioterapia, o retorno dos movimentos. E aí eu comecei a correr, lentamente fui correndo. E aí fui correndo. Tanto que eu nunca mais voltei a jogar futebol de uma maneira prática mesmo. O futebol me aposentei depois, tentei jogar, mas nunca foi a mesma coisa. E aí depois do retorno para cá, o triatlon surgiu no nascimento da minha filha. Eu voltei a fazer esporte, tudo. E já fui correndo no meio do caminho, né? Fiz uma corrida de 5, 10, e eu lembro que a minha primeira corrida foi, na época do Covid, eu quis fazer 21, porque na minha cabeça tinha aquela questão da saturação, e não é possível. Enfim, fui treinando para fazer 21 km na época da pandemia, que era pouca coisa que a gente podia fazer. Então, assim que eu comecei a correr, por conta e, né, só para não deixar na nossa cabeça, naquela época, surtar. E depois o triatlo nasceu com o nascimento da minha filha tem 3 anos, e eu meio que enjoei da academia. E aí eu precisava de um esporte para me chamar a atenção, comecei a fazer triatlo, já me coloquei já na distância olímpica, que aqui você faz 1,5 nadando, 40 pedalando e 10 correndo. Fiz algumas provas
mais pelo esporte. E aí veio o Ironman na minha vida esse ano. Em março desse ano eu completei a prova. É importante falar que foi o Iron 70.3, que a gente, né, popularmente diz que é o meio Iron, são 70.3 milhas percorridas ali. Você já tem 1.900 de natação, 90 de pedal e 21 correndo. E o grande motivo de entrar nessa prova do Iron foi que no ano passado a gente teve também uma perda gestacional, a gente engravidou e durante nosso processo de aborto eu também precisei estar melhor em casa e a prova apareceu e eu nunca havia me desafiado numa distância como essa. E para mim fez sentido começar a me dedicar um pouco mais no esporte para estar um pouco melhor, um pouco mais refrigerado em casa, ser melhor no trabalho, também trazendo um pouco mais da disciplina que esse esporte exige para hoje conduzir a clínica, que eu tenho uma parte de gestão da nossa clínica, então uniu. E de um dos lados, aí, também filosóficos, foi para pensar também na minha gravidez, em estar ajudando em casa e colocando como desafio. E eu consegui fazer um paralelo entre pessoas que têm dificuldade de conseguir engravidar e uma prova de superação. Não necessariamente o Ironman, poderia ser qualquer outra prova de superação que alguém tivesse dificuldade. Que eu vejo que o meu paciente, que tem dificuldade de engravidar, ele não está feliz naquele momento. Ele tem que abrir mão de muitas coisas para que o tratamento dele saia como deve acontecer. No Ironman tem isso. Tem dias que você não quer treinar, são dias de chuvas, um dia de frio, preguiça, dor muscular. Então você tem que lidar com as adversidades para poder se superar na prova. E a infertilidade tem muito isso. Você tem que se superar de diversas formas, com diferentes conteúdos, para poder conseguir chegar na concepção. Então, tudo isso fez sentido para mim na época. Fiz a inscrição e deu certo, cumpri a prova num tempo muito, muito humilde, mas fiquei feliz em ter feito e eu terminei a prova 2 semanas antes de conseguir terminar a prova. A gente teve o resultado que a minha esposa estava grávida. E aí eu quis honrar ela e eu terminei a prova com um teste de gravidez positivo. Então foi bem emocionante também. Eu adorei ver isso aí. Isso para mim, eu fiquei emocionado quando eu vi você chegando lá, que você postou essa imagem. O pessoal vai colocar seu link ali e todo mundo vai poder ver. Você chegando, o primeiro, muito especial, o primeiro triatlo feito em Curitiba. O seu primeiro triatlo e com esse grande finale aí, você comemorando a sua gravidez. Né? Então, não, foi muito emocionante. E eu te falo que durante a prova, no Ironman tem isso de você se superar e eu tava acabado, Jorge. Assim, uma grande dica para vocês que querem se eventuar no Ironman, se vocês quiserem fazer o primeiro, não façam em Curitiba. Uma prova extremamente difícil, com uma altimetria de bike que variou entre 1.200 a 1.400 metros. Então, para mim, eu sabia que era uma prova difícil, mas eu não sabia como é que era na prática. Quando eu cheguei na corrida, cara, minha perna já estava em Júpiter. Então foi uma corrida muito em propósito, em fé, mas muito legal a prova. A torcida da prova foi uma... Cara, para nós ainda curitibanos ali, que às vezes não é aquele teu amigo, mas ele te conhece, grita o teu nome, foi muito legal. Isso foi uma prova realmente emocionante e o foco da minha prova era eu quero chegar com o teste na mão e dedicar a minha família como um todo. Então na linha de chegada estava minha esposa, minha filha, meu pai e minha mãe, um amigão meu, que é o meu melhor amigo desde sempre, e a gente estava comemoramos juntos. Então foi bem legal. Assim, foi uma prova emocionante. Emocionante, realmente. E já um spoiler aqui, cara. Eu acabei de fazer a inscrição para ano que vem de novo. Aí já. Vou tentar fazer com você, então. Olha, a inscrição hoje acabou, foi sold out, mas eu fiz uma pré-compra, mas vai abrir amanhã de novo. Opa, vamos ficar ligado aí. Enfim, trazendo agora mais correlação aí para quem está assistindo com a gente. O triatlon ou outros esportes, como ultramaratona, são esportes extenuantes. Você consegue tratar isso também com a fertilidade, fazer uma correlação com a fertilidade? Com certeza, principalmente quando a gente fala de mulher. Vamos lá, vamos colocar aqui porque a correlação pode ser dupla. Vamos começar com o universo feminino. Os corpos são diferentes e os organismos também.
Dessa maneira, tem algumas pacientes que vão sentir mais alguns tipos de esportes como esse, de endurance, ou que te necessita uma carga energética maior. E algumas dessas pacientes, podem entrar em amenorreia. Então, basicamente, ela exige tanto do corpo, gasta tanta energia, que ela praticamente não menstrua. É uma forma do corpo dizer para ela para não gastar tanta energia. Isso é explicado na fisiologia, a gente tem um termo técnico chamado hipogonadismo hipogonadotrófico, quando acontecem essas condições, e o esporte poderia causar. Isso pode acontecer muito para ginastas, para mulheres que fazem Ironman, musculação. Então, a gente tem que alertar que o esporte em excesso poderia prejudicar, sim, a fertilidade durante um período. A boa notícia é que quando você tem uma orientação e você trata previamente, você consegue meio que manter a tua fertilidade, teoricamente, posteriormente a isso. Não que as super atletas não possam ter filhos, na verdade, muitas podem. Inclusive, recentemente, entrou no calendário oficial do tênis, eu achei muito legal isso. Hoje, se a mulher ela sai para licença maternidade, para grávida, a tenista, eles congelam a posição do ranking mundial até ela retornar ao esporte, para não desmotivá-la em relação a isso. Isso acontece, é muito recente. Mas é porque as mulheres, infelizmente, têm uma condição relacionada ao tempo muito maior que os homens. E a gente dá um grande alerta, num geral, que 35 anos assim, tenta engravidar antes dos 35 anos, eu falo isso quando eu posso falar, eu falo. Não é que a gente não vai engravidar aos 36, aos 37, aos 40, mas, se possível, aos 35 anos, até os 35 anos, e vamos lá, talvez seja ápice de muitas atletas. Então, essa condição relacionada à parte fisiológica poderia atrapalhar um pouco o universo feminino. É claro que não são todas que vão sentir o mesmo efeito, mas, como eu te falei, depende de cada organismo e intensidade de treino. Por outro lado, para os homens, a testosterona ela não impacta de uma forma ativa se for endógena, mas se eventualmente a pessoa começa a utilizar anabolizantes e testosterona exógena, isso também poderia dar consequências significativas para a produção espermática e posterior à fertilidade. Então, o esporte, eu falei testosterona porque, eventualmente, homens suplementam ou querem ser melhores, e aí no universo a testosterona ela entra como vamos lá, como uma luva, né? E a gente sabe que não é bem assim, mas isso poderia dar algumas condições negativas, e muitos desses homens que fazem hoje terapia de reposição hormonal por performance ou por estética, muitos deles terão problemas para engravidar no futuro. Então, temos duas orientações aqui muito atuais. A primeira delas é, eventualmente, pensando em utilização de anabolizantes ou de suplementações como essa, pensar em congelar o espermatozoide, congelar o sêmen antes. E a segunda seria cuidado, né? A gente tem que cuidar da maneira que faz, como prescreve e como orienta esse indivíduo que gostaria de usar essas reposições. No meu dia a dia no consultório, muitas mulheres principalmente, eu atendo muitos atletas, por ser um atleta, então as pessoal às vezes me procura porque sabe que eu não vou falar para eles parar de jogar, parar de treinar, enfim. E a lesão por estresse, ela é rotineira, né? E muitas mulheres ali na faixa de uns 35, 40 que chegam com uma fratura por estresse, eu pergunto para elas como é que tá o ciclo menstrual, elas estranham, eu falo, mas o que tem a ver? Né? Falo, tem tudo a ver, por causa da tríade da mulher atleta, que acabou virando não mais uma tríade, uma síndrome REDS, né? Então, tudo isso interfere no metabolismo ósseo, metabolismo fisiológico, hormonal, e às vezes achar uma lesão óssea por estresse ou uma densidade mineral óssea diferenciada pode ali ser uma dos sinais de que a pessoa pode estar desenvolvendo essa síndrome que pode causar infertilidade, até onde eu sei. Com certeza, com certeza. E muito bem colocado. Na verdade, você tem nas suas mãos uma grande opção terapêutica de poder não convencê-la, mas claro, uma fratura gerada por estresse, ela teria condições tanto ortopédicas, endócrino-metabólicas, fisiológicas, e poderia ser até um gatilho para você poder orientar essa pessoa, né?
é o que a gente vê hoje de janela de oportunidade, Jorge. O que a gente hoje espera com esse tipo de informação que a gente está trazendo é evitar chegar nesse momento. Se possível, não teria fratura por estresse, né? Ou, se possível, não chega a ter uma infertilidade aparente. Então, alguns toques que a gente traz aqui é realmente para evitar algumas consequências. Mas, com certeza, você tem nas suas mãos aí uma oportunidade de colaborar com a fertilidade mundial. Aí, ó. Porra, essa foi profunda. Muito obrigado. Para trazer para praticidade para o pessoal que está assistindo também, durante o tratamento da fertilidade, é possível treinar? E depois que gestar, tiver no meio, é possível treinar? Bom, sim, a resposta é sim, claramente sim. Eu sou um grande incentivador de treinos, minhas pacientes, até para se preparar para o tratamento de fertilidade, e dependendo da causa que a gente encontre, o esporte ele é uma prescrição médica. A gente vê que bons hábitos de vida vão trazer melhoras nos resultados, isso desde de homens e mulheres, né? Agora, durante um tratamento de fertilização in vitro ou de congelamento de óvulos, a gente dá em média em torno de 14 dias de tratamento inicial, que seria a indução ovariana. E a indução ovariana, a gente entende que é basicamente colocar hormônio no corpo para produzir muitos óvulos, porque fisiologicamente falando, a mulher vai liberar quem sabe 2 óvulos por mês, e se você está fazendo um tratamento, a ideia é que você multiplique a quantidade desses óvulos, e quanto mais óvulos, teoricamente, melhor a chance dela poder engravidar. Então a minha ideia é naquele mês conseguir uns 10, 15, 20 óvulos, tá ótimo, nós vamos fazer isso. Isso é muito variável de acordo com o perfil de paciente. Mas por que eu estou expondo isso? Porque no começo do tratamento é muito tranquilo, mas vai chegar uma hora ali no 11º dia, que ela vai ficar inchada. Ela vai ficar inchada. Inchada e não é gorda, por favor, porque a gente não engorda ninguém, mas a gente pode inchar e pode ganhar peso em função da retenção hídrica que acontece. Então, durante um período ali de próximo à coleta de óvulos e pós-coleta, repouso. Então, durante um tratamento ali, são 14 dias do começo ao fim do procedimento, e a gente vai pedir em torno de 5 a 7 dias de repouso, e aí o repouso é interessante. Poderia trabalhar, mas sem grandes esportes, sem se aventurar com esporte de impacto, nem nada desse jeito. Perfeito. Nathan, eu agradeço o seu conhecimento, altíssimo nível técnico, e te agradeço por você ter vindo aqui hoje conversar um pouco com a gente, incentivar o pessoal que está tentando engravidar, que também pratica esporte, desmistificar algumas coisas. Seja já convidado para vir aqui outras vezes também. Já vou assinar dado. Vamos tentar marcar algum treino, quem sabe. Gostaria que você desse algumas considerações finais, uma mensagem final para eu poder encerrar depois. Ótimo. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Jorge, adorei estar aqui com você, foi uma honra te ver e estar te acompanhando, ver a sua trajetória, as outras maratonas, o seu casamento, é uma alegria ver teu sucesso. Acho que a infertilidade ela nunca esteve tão comentada, então é importante a gente determinar o que significa a infertilidade. Então a infertilidade não é que a gente não consegue ter filhos, a infertilidade é que a gente precisa de ajuda. E acho que poderia terminar esse podcast hoje falando de quando procurar ajuda. Então, hoje, como médico especialista em reprodução humana assistida, eu diria assim, se eventualmente você tem até seus 35 anos no mundo feminino, e vocês estão tentando engravidar, e isso já passou mais de um ano, busque ajuda de algum especialista em reprodução humana assistida. Isso é uma dica muito importante. E eventualmente, se a mulher tem mais que 38 anos, não vale a pena esperar tanto tempo assim. Passou 6 meses e ainda não deu certo, busque ajuda. Porque muitas das terapias que a gente acaba oferecendo, o tempo ele favorece ou desfavorece o prognóstico daquele casal. Então, tempo para fertilidade é prognóstico. Então, eu poderia terminar dizendo que, eventualmente, precisando de ajuda, busque uma ajuda especializada. Você vai otimizar seu tempo e vai melhorar sua chance de gravidez. Aonde eu encontro essa ajuda especializada? Muito bem. Eu trabalho aqui em Curitiba, na Felicitar Instituto de Fertilidade. É muito fácil, nós temos aí o link no Instagram, temos site e é totalmente aberto ao público, atendemos alguns planos de saúde em particular, mas
a ideia de buscar ajuda, eu te falo que eu falo com muita alegria mesmo, porque eu sei que muita gente pode ser beneficiada quando dá o primeiro passo. Não é fácil a gente enfrentar a dificuldade. No próximo podcast eu posso te contar, eu mesmo passei por isso na pele recentemente, mas é importante saber que a medicina hoje pode ajudar a gente, e com diagnóstico precoce, hoje a gente vive uma nova revolução na reprodução. Se a gente começa mais cedo e busca, a maioria dos casos pode ter um resultado positivo. É uma mudança de geração. Meu pai, quando começou há 31 anos atrás lá, não era bem assim, era muito mais dar errado que dar certo. Hoje a gente pode, fazendo um bom planejamento reprodutivo, ter muito sucesso através de terapias de reprodução humana. Perfeito, muito obrigado mais uma vez, Natan. Quem está assistindo pode... Vocês viram que a gente já está planejando mais um outro episódio. Vou ter que vir aqui comentar minha história como paciente. Eu vou voltar. Boa. Pode deixar os comentários, sugestões e curtir, compartilhar. Agradeço a todos que estiveram assistindo esse episódio do Orthotalks.